A Juliana Bruno ela evoca a frase conhecida de Michel de Certeau, que diz que cada história é uma história de viagem, uma prática espacial. Isso sugere, então, que o cinema seria uma prática espacial e a viagem por excelência. As narrativas fílmicas geradas por um lugar e muitas vezes que se passam em uma locação, elas nos transportam por diferentes espaços. O espectador do cinema, que por muito tempo foi equiparado, foi comparado a um voyeur pela crítica e pela teoria de inspiração psicanalítica, se transforma, então, a partir deste entendimento do cinema como uma arte do espaço, em um voyageur ou um viajante, aquele que viaja por diferentes espaços, atravessa diferentes espaços. E a exibição de filmes pode ser comparada a uma espécie de flânerie, ou um flanar pelo espaço. Meu nome é Paulo Menecheli, sou doutor em Relações Internacionais e pesquisador da diplomacia cultural chinesa. Eu convidei a Milena de Moura Barba, cineasta e tradutora, para falar sobre a cultura, a sociedade e o cinema da China. E para isso a gente está indo ao restaurante Jardim Dourado, na Liberdade, para tomar um chá. Ei! Tudo bem, Paulo? Como Que tá? bom te ver. Eu fiquei lembrando que a última vez que a gente se encontrou, você me deu de presente uma plaquinha linda que dizia "Somos feitos de história". E aí eu fiquei pensando que tem tudo a ver com o nosso tema hoje. Então, que bom. Obrigado por ter topado. Fiquei super feliz. Eu que agradeço. Fiquei super feliz também com o convite. Ótimo. É sempre um bom papo contigo. É isso. Maravilha. Minha, eu fiquei pensando, para a gente começar a conversa, e fazer uma pergunta um pouco mais geral para você. A China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. Mas mesmo assim, parece que mais recentemente só que começa a aumentar o interesse pela China, talvez pelas questões geopolíticas, talvez por uma presença maior da China no Brasil, no setor automotivo, de tecnologia, infraestrutura. Como é que você, que acompanha a China há tanto tempo, percebe essa mudança de interesse pela China dentro do Brasil? Eu entrei no curso de letras, então em 2006 eu comecei a estudar chinês e assim comecei a me interessar pela sociedade, pela cultura chinesa. Naquela época, a gente ainda usava dicionário de papel. Então a gente tinha que ver o caractere, identificar o radical, contar o número de traços, para daí achar naquele dicionário, que era um calhamaço, o que aquilo queria dizer. Hoje a gente tem a possibilidade de falar em português e já traduz para o chinês, né, com as tecnologias de inteligência artificial. Então, eu acho que um dos fatores que difundiu mesmo, né, e aprofundou, estreitou o contato, foi essas novas tecnologias. O crescimento do interesse sobre a China vem junto com uma percepção sobre o desconhecimento. E é nesse processo, por exemplo, que começam os Institutos Confúcio, que vão justamente, acho que, difundir e disseminar o ensino de chinês, de mandarim no Brasil. Hoje ele já é o maior instituto cultural do mundo. No Brasil a gente tem mais de 10 unidades. A primeira inaugurou, foi o Instituto Confúcio da Unesp em 2008, 2009 e a última agora, em 2023, na Federal da Bahia. Mas também uma presença maior na mídia. Então a gente teve recentemente, em 2019, 3 acordos firmados entre o conglomerado da mídia chinesa e empresas, né, de telecomunicação brasileiras, a EBC, né, a Empresa Brasileira de Comunicação, a Band e a Globo, então para fazer cooperações e ampliar a presença deles no Brasil. Então isso vai acontecendo no mesmo tempo. E o cinema, certamente. Em 2006 eu estava entrando no curso de letras. Eu ainda não imaginei que eu seria cineasta, mas eu me aproximei do chinês pelo cinema. Em 2012 é o primeiro ano que eu vou à China. Daí eu vou a primeira vez para a Universidade de Línguas Estrangeiras de Xi'an e ali eu já tenho o primeiro curso sobre cinema chinês. Então a gente imaginar que dentro da grade curricular, né, de um curso pensado de língua chinesa para estrangeiros, o cinema já constava nessa grade curricular. Então acho que
o governo chinês e a própria estruturação, né, da sociedade chinesa, pensando em toda a complexidade, né, de educação das pessoas, sistemas de educação, saúde, comunicação, via já no cinema uma ferramenta de comunicação com o mundo estrangeiro, né? A China já tem o estabelecimento da Rádio Internacional da China. Sim. Na metade do século XX. Sim. Então ali você já tinha diferentes programas que eram feitos em várias línguas, visando se comunicar com o mundo estrangeiro, né? E contar nas mais diversas línguas a sua história, né? O que está acontecendo na China, qual que é o olhar da China. E essa constituição que eu acho que alia um pouco a comunicação também com a educação, fez com que a China estabelecesse desde cedo cursos de português. Na última vez que eu fiz essa contagem, a gente tinha 14 universidades chinesas com um curso de língua portuguesa. A gente pensar que eu entrei na USP, na Universidade de São Paulo, em 2006, Sim. e até hoje, 2024, a gente é o único curso de bacharelado em chinês, é uma diferença gritante. Não, e eu gostei do ponto que você trouxe da Rádio Internacional da China, né? Porque eu sempre falo isso em aulas e tal, que ainda muita gente não conhece a Rádio Internacional da China. Ela é a segunda rádio mais ouvida do mundo, atrás da BBC. E ela transmite em português, né? Ela tem, desde muito cedo, inclusive. Sim. A Rádio Internacional da China, ela tem um histórico interessante, que ela foi criada ali na primeira metade do século XX, já com uma intenção internacional, de divulgar o que estava acontecendo, no momento até de conflitos internos, ocupação japonesa da China, então de divulgar para o mundo o que estava acontecendo dentro da China. Então, essa vocação, ela é originária de ser internacional, né? Internacionalista. Sim. No final das contas, estabelecer essas pontes de comunicação, elas ajudam a gente a pensar sobre a nossa realidade, sobre os nossos laços e a cada vez mais construir algo que respeite a diversidade, né? Que existe no mundo. Mesmo que essa diversidade seja de alguém desconhecido. É sempre legal pontuar para parecer que a gente não está criando, né, agora algo super novo, inédito. Várias iniciativas já aconteceram. Você e a professora Cecília já fizeram esse mapeamento. A gente tem casos super curiosos da transmissão da escrava Isaura lá, fez um grande sucesso. Até hoje a Lucélia Santos é uma referência. A história do milionário José Rico, que fizeram um sucesso tremendo com shows lotados na China. Então tem alguns casos que antecederam esse processo agora, mas eles talvez fossem casos mais isolados, né? Então agora a gente começa a tentar ser mais de mão dupla, levar também mais produtos culturais para lá. E me surpreende sempre, a gente pensa nessas iniciativas com uma certa distância, né? Então, o sucesso da escrava Isaura na China vai de 85. E depois, nessa faixa também é o lançamento do Na Estrada da Vida, do filme. E depois a gente tem uma turnê do milionário José Rico. Isso parece distante, mas ontem eu encontrei com uma jovem cineasta chinesa que está vindo ao Brasil interessada em produzir, em filmar um documentário aqui. E uma das coisas que ela mencionou é que ela estava lendo Jorge Amado. Sim, isso então, é incrível. É incrível que o eco que essa literatura brasileira de outrora ainda tem hoje na China. Mas, ao mesmo tempo, dá um indício do insucesso que foi a nossa cooperação cultural também. Porque a gente tem uma literatura muito rica que já também está sendo traduzida para o chinês, né? Então você fica, sempre contraditório de certa maneira, mas um contraditório que é positivo, essa contradição, né? De você ter a persistência do Jorge Amado, da eco, da grandeza dessa literatura, que ainda é capaz de falar para uma jovem cineasta chinesa de 24 anos, e ao mesmo tempo também que talvez existam outros escritores contemporâneos que são igualmente potentes e capazes de falar para essa nova sociedade chinesa, né, que se transforma tão rapidamente. Estamos chegando aqui no Jardim Dourado, vamos descer para tomar um chá? Vamos, claro, vou adorar conhecer. O mercado audiovisual e cinematográfico chinês é hoje o maior do mundo. A China havia superado os Estados Unidos
no mercado audiovisual em geral, incluindo o mercado de games, em 2018, mas no ano passado ela supera o mercado estadunidense e se torna o primeiro mercado número 1 no ano de 2020. É uma indústria, essa cinematográfica na China, que emprega milhares de pessoas, que cresce 14% ao ano. Então há uma vitalidade enorme, e isso contrasta, de certo modo, com um certo declínio do cinema hollywoodiano nos Estados Unidos, que ainda é discreto, mas que se torna cada vez mais evidente, né? E torna cada vez também mais atraente o mercado cinematográfico chinês para o resto do mundo e principalmente para produtores hollywoodianos. Nossa, Paulo, que legal esse lugar que você descobriu. Eu nunca tinha visto Legal, aqui. muito incrível, adorei também. Eu fiquei, eles têm churrasquinho. Será que o churrasquinho chinês também vai conquistar o brasileiro? Vai ser uma briga boa, Vai ser uma né? briga boa, interessante. Vamos acompanhar. Então, eu fui à China para fazer o mestrado em 2013. Então, vivi lá de 2013 a 2017 em Pequim, na Academia de Cinema de Pequim. Para mim, eu acho que no final dos contos foi um privilégio muito grande ter vivido na China justo nesse período, porque foi um período que a gente teve um boom significativo da indústria audiovisual chinesa, tanto no que tange a produção cinematográfica, tanto no que diz respeito ao surgimento das novas tecnologias, que eu digo, sei lá, do VOD. Foi um período em que eu pude, então, por estar dentro da Academia de Cinema de Pequim, ver um pouco de como era o intercâmbio da China e da indústria chinesa com a indústria hollywoodiana e estadunidense. Sim. E nesse período você tem, então, a consolidação do mercado audiovisual chinês interno. É o ponto de virada. Antes desse período, ainda as maiores bilheterias da China eram bilheterias de filmes estrangeiros que entravam na China, principalmente filmes dos Estados Unidos, da indústria de hollywoodiana. E nesse período você tem a China ganhando o seu próprio mercado interno. Então você passa a ter grandes bilheterias e filmes chineses fazendo a maior bilheteria dentro do seu próprio mercado. Então era muito discutido também durante o período do mestrado quais seriam as histórias chinesas que conquistariam, né, o público estrangeiro, da mesma maneira que muitas histórias estrangeiras haviam conquistado o público chinês. A minha tese de doutorado é justamente sobre o uso do cinema pela China enquanto instrumento de soft power, diplomacia cultural, enfim, para se fazer mais conhecida no mundo. E parte toda ela de uma ideia de que o cinema ele serve tanto como uma janela para a realidade, para conhecer fatos e acontecimentos e personagens desconhecidos, mas ele também tem um potencial de impactar a realidade ao contar histórias, ao fazer com que as pessoas conheçam a história. Isso molda de uma forma ou ajuda a construir a realidade também. Olhando inclusive para Hollywood, né? Hollywood é o grande exemplo de utilização do cinema dessa forma. A gente conhece personagens e conhece lugares sem nunca ter ido por meio de filmes de Hollywood. E estamos usando calça jeans agora um pouco por causa disso. Né? Exatamente. Então tem várias dessas influências que a gente tem sem perceber muitas vezes por conta do cinema. O soft power, para quem não conhece, é um conceito publicado pela primeira vez em 1990 pelo professor de Harvard, recém-falecido, o professor Joseph Nye. E o Nye falava que mais do que fazer outros países te seguirem por meio da força e do dinheiro, isso seria o hard power, né? O poder duro, o poder bruto. Você tinha uma outra forma de poder, que era um poder mais sutil, de convencimento, de fazer as pessoas te seguirem sem nem perceber que elas estão te seguindo. E esse seria o que ele nomeou de soft power, de poder brando. E o Nye usava o cinema como um desses exemplos. Então, percebendo o potencial do cinema para difundir histórias e narrativas e fazer as pessoas gostarem de você e seguirem você. E aí a China começa a exportar seus filmes também, a produzir filmes para o mercado internacional, inclusive por meio de coproduções com Hollywood. Então eu achei curioso que você comentou quais seriam as histórias que seriam contadas, né? Tem um caso que sempre se narra, que é quando
surge a primeira versão do Kung Fu Panda, que não tem nada a ver com a China. Quer dizer, a história tem a ver com a China, mas a produção não. E é narrado de forma que, dentro da China, as pessoas estavam pensando em cinema, pensaram, como é que a gente não criou essa história? É um panda que é daqui, que ele, enfim, Kung Fu, toda a história que talvez eles queriam ter criado uma história assim. E eles, de fato, acabam co-criando, sendo co-produtores, quando o Kung Fu Panda 3 é a primeira coprodução de animação entre China e Estados Unidos. A criação de uma empresa conjunta. Em 2012 ainda começa esse processo. E o filme, que é bem o período que eu exatamente esse período. Mencionei, exatamente esse período. Começa esse processo de fortalecimento. E foi um processo muito gradual também, de pequenos intercâmbios, intercâmbio técnico, Exato. até que de fato você consiga encontrar histórias que organicamente, autenticamente se relacionem, né, com as pessoas comuns, assim. Muito obrigada. Obrigado. Nada, fica à vontade, tá? Obrigada. Xexé. Tomar um chazinho, então. E muitas vezes, como você disse, um toque de sorte, né? Logo que tem a Grande Muralha, foi um investimento muito grande, havia um orçamento enorme, chamaram o Zhang Yimou, que é um super diretor chinês, tem o Matt Damon, tem o Pedro Pascal, tinha uma produção incrível e foi um fracasso. Tão retumbante que se pensou em abandonar o modelo de coprodução. Porque falou, de repente a gente não está entendendo o público, precisa agradar o público dos dois países, talvez a gente não consiga. No ano seguinte, vem um filme que se chama Mega Tubarão, que é uma coprodução entre China e Estados Unidos, que é basicamente isso. Tem um tubarão grande que come pessoas, que come tubarões menores, pessoas, meio... E foi um sucesso. Sim. Mas nas animações eu acho que eles fizeram um sucesso maior nas coproduções e eles começaram a fazer produções próprias suas. Então agora a gente tem um caso de sucesso, que é o Nidja, que a gente está falando do Nidja 2, que ocupa o posto de animação mais vista na história do mundo do cinema, ultrapassando todas as animações dos Estados Unidos. E que é isso, que é uma animação muito centrada na história, na cultura tradicional chinesa, na mitologia chinesa, e que para a gente é muito distante, a gente não entende. A gente está aqui num restaurante que tem imagens espalhadas pelas paredes das mais variadas, de Buda a ícones da Revolução Cultural, e tem alguns Nidjas espalhados por aqui. Então, mas para a gente é um pouco diferente, mas seria como eu falar para você sobre Hércules, sei lá. A gente não precisa dessa introdução, mas para a gente que não conhece a cultura, a história, a mitologia chinesa, a gente precisa dessas introduções. E talvez o cinema funcione assim. Talvez o Nidja justamente tenha um sucesso internacional porque ele permite que, através dessa obra que tem raízes profundas, uma pessoa que desconhece, ela está tão envolvida naquela narrativa daquele personagem que ela passa a conhecer através dali, né? Perfeito. E eu acho que também impulsionar agendas, né? Eu enquanto pesquisava para a tese de doutorado, começou a fazer sucesso o setor de ficção científica, de filmes de ficções científicas na China. E foi bem nesse finalzinho. Exatamente. E tem o Terra Deriva, que é uma ficção científica chinesa baseada na literatura do Liu Cixin e que faz um sucesso. A Netflix coloca no catálogo global dela, faz um sucesso relativo. Sim. Percebendo isso, o governo vai lá e faz uma promoção de diretrizes para fomentar o setor de filmes de ficção científica. Olha que específico, né? Mas é que por meio de ficção científica você consegue promover, e aí sai o Terra Deriva 2, que esse sim faz um sucesso maior. É um filme super interessante. Maior internacionalmente. Né? Que conta, inclusive, com a participação de uma atriz brasileira, né, a Dani Tassi. E é um filme muito interessante que mostra essa China mais moderna, mais tecnologicamente desenvolvida e que está aí ocupando o espaço mesmo, né? Sim. E uma outra coisa que eu acho que me vem à cabeça ao te ouvir é a importância que a tecnologia e a ciência aliada à tecnologia vem alcançando tanto na estruturação e na imagem que a gente vê da China hoje, mas dentro da própria sociedade chinesa, né? Sim. A gente vê essas tecnologias da comunicação que aqui chegam, sei lá, a chegada do TikTok, que criou todo um novo mercado, né, de vendas online por conteúdos verticais,
dessas mini novelas que começam a chegar ao Brasil, mas que na China já são um boom imenso, que é um novo formato audiovisual. Então a gente tem um plano de que a China fosse capaz de produzir a sua tecnologia. E de alguma maneira o cinema entra dentro desse movimento, que é um movimento das indústrias e da sociedade como um todo, né? Eu fiquei pensando, te ouvindo, que toda essa conversa que a gente teve, parece por vezes que a gente está falando de dinâmicas muito complexas, de mundos muito distantes, de questões geopolíticas, mas eu acho sempre legal lembrar que no fim das contas a gente está falando de relações que em última instância são conduzidas por pessoas. E o que nos aproxima muitas vezes é muito simples. E eu acho que no seu documentário, no Canções em Pequim, você mostra isso de uma forma muito poética e muito linda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Canções, o que te moveu a fazer o Canções e falar um pouco sobre esse poder que a cultura e o cinema têm de aproximar pessoas, de construir pontes entre pessoas e povos e culturas. Tem uma complexidade na vida que particularmente me deixa um pouco estarrecida. De eu não entender o que está acontecendo. Porque a sociedade ela é complexa. E de alguma maneira eu acho que o Canções ele veio para me ajudar a lidar com isso. Ele surge um pouco dessa dificuldade também de eu, como uma estrangeira, entender, afinal, que país é esse que eu tô? Que tem uma história milenar e tem uma dinâmica de transformação social tão rápida. O Canções, de alguma maneira, me protege de falar muita besteira. E como a gente que não conhece a China pode se comover ouvindo uma história de uma senhora de 78 anos que fala, às vezes, uma língua que a gente não entende. Mas tem essas coisas, que é o tomar um chá junto, o olhar no olho da pessoa, o sorrir, que é o que nos comove, assim. E nesse sentido, talvez tenha o pensar no bem-estar social, né? Pensar na vida do indivíduo, em que ele tenha uma vida cotidiana plena, né? A gente pensar que talvez o cinema seja um direito básico e que uma cidade grande tem que ter, mas uma pequena também tem que ter. Sim, exato. E para um país que é tão imenso, 90 mil salas é normal que se tenha, porque as pessoas precisam ter acesso a isso, né? Exato. Exato, é isso. Maravilhoso. E esse potencial da cultura, do cinema, da música, de aproximar pessoas e fazer com que elas vivam bem. Maravilhoso. Milena, muitíssimo obrigado por ter vindo bater papo comigo hoje. Eu que agradeço. Foi uma delícia. Muito obrigada. Obrigado. Que muitas vezes as grandes transformações artísticas e as grandes revoluções estéticas acontecem em períodos de transformação histórico-social. A China vem passando por transformações sem precedentes na história. E estas transformações requerem também a articulação de novas maneiras para se falar desta realidade. Esta era das reformas, esta abertura econômica da China, vem produzindo efeitos muito fortes nos espaços urbanos da China e vem ocasionando, então, o desaparecimento de construções, de prédios, para a construção de novos prédios, novos viadutos, linhas de metrô, rodovias, ferrovias. Tudo que vem sendo realizado na China desde 1980, da década de 80, e que vem tendo um impacto muito forte na sua paisagem urbana. E há, por parte dos cineastas, um desejo de registrar o desaparecimento de espaços, ou seja, o desaparecimento do velho e o surgimento do novo. E há, sim, um desejo de, a partir do que é único do cinema, que é a sua capacidade de se relacionar ou de captar o real de maneira imediata, captar a duração real, utilizar então esta peculiaridade que é própria ao cinema para preservar algo que é efêmero, algo que passa, algo que desaparece, um real instável.